gostaria de saber sobre habitação. Vão ser construídas novas casas? Aqui em Goiás nasceram o Cheque Reforma e o Cheque Mais Moradia, programas que já ajudaram mais de 175 mil famílias goianas a realizarem o sonho da casa própria. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, serão construídas 30 mil novas casas populares, junto com a Caixa Econômica Federal e os municípios. E tem mais, com recursos já garantidos, o governo de Goiás vai promover a saúde preventiva com um grande volume de investimentos em saneamento, concluindo obras estratégicas em diferentes regiões do estado. Juntas, habitação e saneamento vão receber recursos superiores a R$1,5 bilhão e gerar milhares de empregos para os goianos. É Goiás na Frente, investindo na qualidade de vida da nossa gente. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento, recebendo com muito prazer e muita alegria a visita do Dr. Eduardo do Prado, ele que é delegado e também vereador eleito pelo PV. Dr. Eduardo, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muitíssimo bem-vindo pela primeira vez na condição de vereador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, André, agradeço a você, agradeço a vocês aí de casa que estão nos acompanhando, a equipe do Jornal Argumento, um jornal que eu tive o prazer de já estar em outras oportunidades, as delegacias que comandei aqui no estado de Goiás. E agora, na condição de delegado, também de vereador, representando a sociedade aqui da nossa cidade, a nossa capital. O que é mais difícil? Tentar estabelecer um respeito ao consumidor ou um respeito ao eleitor? Eu acredito, André, que essa pergunta que você faz é uma pergunta que geralmente fazem para mim. Eu estava até respondendo que hoje eu vejo com mais dificuldade nós conseguimos transformar a política e levar esse respeito que o eleitor merece do que propriamente, às vezes, na delegacia de polícia, onde eu trabalhei, na DENAC, na DECOM, como você falou, até no caso serial killer, porque você tem o comando de toda a situação, você, no caso, você tem as ferramentas e você tem a sua linha de trabalho. A política, a gente observa que nós que queremos fazer algo diferente, André, que queremos fazer uma nova maneira de fazer política, de tentarmos transformar a realidade do Brasil, de colocar na cabeça do brasileiro, do eleitor, que nós temos que votar em pessoas que não precisam de política como trampolim ou de política para fazer negociata, de política como meio de sobrevivência. Ou seja, a gente colocar pessoas que têm ideais, que a gente possa realmente transformar isso, não que uma pessoa que não tem recurso financeiro possa concorrer no mesmo passo com um milionário, que às vezes quer ficar mais milionário e joga dinheiro na política. Aí você está sugerindo, então, uma reforma política? Exatamente, a dificuldade é justamente essa, da gente honrar o eleitor no mundo da política, que ainda, infelizmente, tem situações difíceis que a gente convive no dia a dia, né? A questão de grupos políticos fortes que têm empresários por trás, ou situações que a gente vê no dia a dia, essa situação mesmo de Brasília, da questão da Lava Jato, em que a gente vê que mesmo o Ministério Público Federal, mesmo a Polícia Federal fazendo um grande trabalho, durante a investigação e pós-investigação que vem acontecendo, as situações continuam ocorrendo. Você vê aí que um é gravado, o outro faz uma delação, a situação perdura, dá dinheiro para a pessoa não fazer a delação premiada. Agora, na votação de um parecer, há informações de compra de voto por meio de emendas parlamentares. Enfim, a gente tem que mudar a cultura, né? E para mudar a cultura não é fácil. E a gente que está inserido nessa nova maneira de fazer política, nós que já viemos de outra área e temos respeito da sociedade, manter essa integridade dentro da política,
que é o meu objetivo, é o que eu quero. Se assim não for, eu prefiro sair, até porque eu tenho o meu meio de sobrevivência. Eu sou um delegado de polícia de classe especial no estado de Goiás. Eu estou no topo da minha carreira como delegado, respeitado em todo o Brasil pelas investigações que eu já presidi no estado de Goiás, pelas palestras que eu dou no mundo todo. Enfim, se não for para manter essa questão e conseguir mudar essa maneira de fazer política, eu prefiro, às vezes, sair do meio político. Mas eu tenho esperança que o brasileiro ele conseguiu enxergar, né, essas situações, e eu acho que daqui para frente nós vamos ter, com muita dificuldade, mas nós vamos conseguir mudar a realidade da política no nosso país. Mas aí existe um paradoxo. O brasileiro, ele não se sente representado pela classe política, mas também é muito afeito ou chegado a situações de corrupção. Exatamente. Como, por exemplo, arrumar um emprego, como favores políticos, ou seja, o cidadão não se sente representado, porém ele é um dos, assim, digamos assim, um dos corruptores do poder. Você foi feliz na sua fala, né? Isso é o que eu consigo. Eu costumo dizer que o principal causador do problema que nós estamos vivendo na corrupção no Brasil é o próprio brasileiro, é o eleitor. E isso eu senti na pele, porque a minha eleição eu tive quase 5 mil votos no Partido Verde, né, 4.300 votos, foi o mais votado do meu partido, concorrendo com pessoas que tinham estrutura econômica muito forte, né? Outros vereadores, outros candidatos, estrutura, grupos políticos, deputados, e eu vi a dificuldade. A minha campanha foi uma campanha franciscana. Eu gastei ali cerca de 40, 50 mil reais retirado do meu salário de situações, de um trabalho de amigos que iam pedir voto para mim, da minha família e da sociedade que acompanha meu trabalho, sabe da minha seriedade, do meu trabalho como delegado de polícia e tem respeito pelo que eu fiz, pelas investigações, grandes investigações, principalmente na questão da DECOM, que você mencionou, e na questão do serial killer, que eu trouxe a contribuir muito para essa investigação, trouxe e trazendo a tranquilidade para o estado de Goiás todo, né? Porque mulheres de Goiás todos moram em Goiânia, então sim, eu tenho quase aí 300 mil seguidores nas minhas redes sociais. Hoje nas redes sociais eu sou o segundo ou terceiro político mais influente aqui no estado de Goiás nas redes sociais. Então isso aqui contribuiu, porque se não fosse isso, dificilmente eu conseguiria eleger, porque quando eu ia colocar um citru, primeiro que eu não tinha dinheiro para fazer citru, então às vezes a doação de alguém, aí eu fiz ali cerca de 700, 800 citrus, foram todos colocados, mas quantas vezes as pessoas, por mais que você tenha contribuído com a segurança da sua cidade, por mais que eu tenha feito um trabalho com ética e moral, combatendo a corrupção nas delegacias que eu trabalhei, investigando corruptos aqui na política do estado de Goiás, na DECOM, máfias, combustível, supermercados, enfim, protegendo a sociedade, por mais que eu já dei minha vida para prender os grandes traficantes do estado de Goiás, batendo recordes de apreensão de droga no estado com a equipe que nós trabalhávamos na DENARC, enfim, serial killer, que nós contribuímos também para a investigação. Por mais que isso acontecesse, ainda havia pessoas querendo saber da minha equipe quanto que pagava para colocar um citru no carro, quantos litros de gasolina colocaria, que vereador X, vereador Y, vereador Z estavam dando R$80. Ou seja, o eleitor fazendo leilão. Leilão, e realmente durante essa fase a gente, logicamente, esse é o papel do Ministério Público Eleitoral, apurar, e havia denúncias, a gente constatava realmente esse poderio econômico. Sim. E às vezes as pessoas se vendendo voto por R$50, R$60, pessoas que nunca tiveram no setor saem ali com 1.500 votos, 2.000 votos. E são essas mesmas pessoas que pedem R$50, R$100 pelo voto, que estão nas ruas agora cobrando e principalmente se manifestando contra Dilma, Lula, isso, em geral, e pedindo digamos assim, uma forma mais rigorosa com os políticos que não corruptos. Como é que é isso? Como é que se explica isso? Eu acho que isso, André, é uma cultura do brasileiro, é uma cultura que nós temos que mudar, principalmente de educação. Você é uma pessoa muito culta, André. Então, o que acontece? Você sabe, se nós não investimos, eu costumo dizer que isso é para nós consertarmos o sistema político brasileiro, o sistema de segurança pública brasileiro e outros sistemas que estão falidos, nós temos que investir na cultura e educação do Brasil. Nós abandonamos a questão da educação durante muito tempo. O Brasil, os nossos governantes não investiram em educação. Ao longo do tempo,
Isso aí veio agravando, logicamente, a questão de segurança pública, que essas pessoas não conseguiam emprego, viraram marginais, enfim, não houve um investimento qual aconteceu no Chile, por exemplo, que ao contrário do sistema inverso, investir em educação, você já teve a oportunidade de estudar sobre o Chile, e lá é um exemplo de segurança pública, é um exemplo de educação, é um exemplo de polícia, a violência mínima. Por quê? Porque os governantes, após uma guerra grave que teve lá, uma revolução, eles viram que tinha que investir em educação e foi feito. No Brasil, não. Então, o brasileiro hoje, ele tem uma cultura de corrupção. Exemplo que esses dias eu vi um vídeo, até fiquei chocado, quando as pessoas que estão aí pedindo para cair isso, cair aquilo, uma carreta de cerveja tomba numa rodovia, caminhonetes Hilux, carros chiques, enfim. Não, pode ficar à vontade. Eles pegando lá e furtando a mercadoria lá na rodovia, mostrando que a índole de corrupção ela é agregada ao brasileiro, né? Isso aí acontece na fila do cais, que a pessoa compra às vezes a fila, acontece ali para dar um jeitinho para sair um alvará e corrompe o cara da prefeitura, é a outra situação que o cara, entendeu? Que o cara sem CNH tem a coragem de oferecer dinheiro para o policial, enfim, o brasileiro ele tem que ver que a hora que ele está sendo um corruptor ativo ali, ele está acabando com o nosso país, está jogando o Brasil na lama. Agora, sempre falam que há necessidade de se investir em educação. Porém, educação não só aprender a ler, né? É ser cidadão, respeitar as leis. Se a gente começasse isso hoje, levaríamos pelo menos 20 anos para colher os frutos desse trabalho. E o que fazer com essa geração perdida? Eu acho que essa geração nossa aqui, nós temos que fazer o máximo para que elas não migrem, principalmente para a área da bandidagem. Nós temos que tentar corrigir o que nós deixamos para trás, né? Investir na educação, que não seja educação de base, mas educação de segundo grau, de cursos de formação, e principalmente fazer uma política de cultura e de exemplo de quem está lá em cima. Porque a gente tem que fazer esse jovem refletir em relação a essas pessoas que estão lá em cima governando para servir de exemplo. Esses jovens, se já não tiveram educação no passado, André, quando vê um cara roubando um governador, um presidente da república, quem quer que seja um vereador, ele fala, pô, se aquele caboclo, aquela pessoa está lá em cima, está fazendo coisas erradas, eu também vou fazer aqui embaixo. Então eu acho que principalmente essa transformação de pessoas que têm o poder na mão, para que sirva de exemplo para essas outras pessoas. E logicamente, igual você falou, na questão, por exemplo, da área de segurança que a gente fala, nós temos que ser incisivos realmente, depois nós vamos falar sobre esse assunto, de mudar o sistema de segurança pública no Brasil, para que esse jovem também não migre principalmente para a área da bandidagem, que seja um cidadão consciente. E a hora que você começar a mudar o sistema de economia no Brasil, esse sistema político no Brasil vai refletir de forma direta no jovem, porque você vai ter mais oportunidades. O Brasil, um país que vive, André, que está vivendo o que está vivendo na área econômica, na área da crise política, ainda está se sobrevivendo. Você vê que o brasileiro é algo diferenciado. E o Brasil é diferenciado. Um país muito rico também. Imagina se nós não tivéssemos isso, André. Se nós tivéssemos, a corrupção fosse mínima e não fosse, porque hoje, pelo que eu estou observando, não sei se a sua opinião também é essa, e dos nossos amigos aí de casa, o que a gente observa hoje é que parece que ser honesto virou exceção. O ditado de Rui Barbosa parece que está sendo aplicado. Exatamente. Quando a honestidade ela é uma obrigação, ela passou a virar uma situação que às vezes até impressionam as pessoas, porque você ser honesto era uma obrigação e não uma virtude, né? Acabamos virando o conceito do certo e do errado quando o cidadão, como é mostrado, quando ele acha alguma coisa na rua, devolve, ele vira herói. E para alguns ele vira também desculpa a expressão, mas um bobo, porque uma pesquisa feita, exatamente, no ano passado mostrou que 99% dos eleitores eram contra a corrupção. Eu vou te contar uma situação aqui, só para você ver, tanto que na época da campanha, eu estava muito apertado, eu cheguei ao ponto de querer desistir da minha campanha. Eu não tinha dinheiro para botar gasolina, eu não tinha dinheiro, eu saí da delegacia, logicamente, eu não tinha dinheiro para
para contratar pessoas para levar meu nome na rua. Eu tive essa quantidade de votos e muitas pessoas nem sabiam que eu era candidato. Muitas. Então eu acho que se eu tivesse uma situação econômica melhor, eu tinha brigado entre os primeiros colocados. Enfim, não tinha horário na televisão. Chegou um ponto que eu não tinha estrutura nenhuma para me candidatar. Mas mesmo assim, confiando em Deus, eu falei, vamos em frente. E engraçado que desceu aqui em Goiânia um rapaz da máfia chinesa de São Paulo. E foi procurar, logicamente, não teve coragem de me procurar, mas foi procurar um assessor meu que estava trabalhando na campanha na rua. Esse representante da máfia chinesa, que seria da 25 de março, ficou sabendo que eu era candidato. E ele disse o seguinte, eu queria fazer uma doação de campanha para o doutor Eduardo, no valor de $1 milhão. Olha só, André. Mas você quer o quê? Quase 4 milhões de reais, 3 milhões e pouco. Queria vir dinheiro vivo. E aí ele falou assim, mas eu não estou entendendo, por que você está querendo oferecer? Não, porque nós acompanhamos o trabalho do doutor Eduardo, tal, e logicamente ele é um dos poucos delegados do Brasil na área do consumidor que não se corromperam. Olha só, os caras sabiam do meu perfil, sabiam de onde eu trabalhava e sabiam que eu era candidato. E esse assessor falou, você faz o seguinte, eu vou chamar ele, você fala para ele isso aí, oferece para ele. E logicamente o cara já devia ter feito um levantamento da minha vida, saiu e disfarçou o local que esse assessor meu estava na rua pedindo voto, e depois nós fizemos uma investigação, e realmente esse indivíduo era da máfia chinesa e de São Paulo mesmo, veio aqui em Goiânia, exclusivamente para tentar me corromper no momento de uma campanha. Imagina se eu não fosse uma pessoa que odeio bandido, odeio corruptos e odeio corruptores. Se eu fosse um cara vagabundo ou um político, que às vezes nós estamos vendo em Brasília, eu estava pegando dinheiro sujo para ingressar na minha campanha, estaria envolvido com a máfia chinesa que já está vindo aqui para Goiás, já chegou aqui em Goiás e estavam incomodados com a minha presença na delegacia do consumidor, porque não tinham controle sobre a minha pessoa. Então, para você ver, André, o ponto que nós chegamos, os mafiosos, eles mapeiam o Brasil e fazem uma investigação do caráter de cada brasileiro. E eu, como sendo honesto para eles, era um troféu que eles tinham que conquistar. Só que comigo, eu disse, inclusive para o meu assessor, eu queria saber quem que era, fui no aeroporto, peguei imagens desse indivíduo, investiguei, né, inclusive passei informações para outros delegados de São Paulo, porque era um cara realmente da máfia chinesa, que veio aqui exclusivamente para estudar o meu perfil e tentar me corromper. E graças a Deus que comigo não tem conversa, esse indivíduo foi embora. E como é que é o senhor na Câmara Municipal conviver com alguns vereadores que são financiados pelo mercado imobiliário, são financiados por determinados setores para defender os interesses? Temos aqui a exemplo também de Brasília, que a gente tem lá a ala da arma, tem a ala do tráfico, esse pessoal todo que é eleito com esse dinheiro para defender interesses. Aqui em Goiânia, na Câmara Municipal, como é que é conviver com essa realidade? O que acontece? No Brasil, a questão da democracia e da representatividade, ela dá, logicamente, oportunidade para que isso aconteça. Então você tem deputados, vereadores que são eleitos pela segmento A, bancada da médicos, bancada bancada dos empreiteiros, bancada econômica, enfim, eles estão ali justamente para defender esses interesses. Nós que tivemos uma eleição mais independente, logicamente eu, por exemplo, eu tive o apoio do pastor Gentil da Betel, que é uma pessoa muito ética, e por isso que também que a gente se deu bem, porque nunca me pediu nada em troca e sabe do meu trabalho, e por isso que ele me apoiou, né? Então, tirando um apoio desse segmento, no nosso segmento evangélico específico, e dos amigos da Polícia Civil, dos delegados, eu sou um vereador que tive voto em todas as regiões de Goiânia, de forma que eu não sei quem foi que realmente votou em mim, justamente pelo meu trabalho. Agora, quando você vê esses segmentos, você, logicamente, respeita, mas também você exige ética, né? Se eles trabalharem dentro da ética, né, sem interesses escusos e sem também comprometer a idoneidade de outros parlamentares da própria Câmara, eu digo assim, querer
questão de comprar voto, questão de oferecer vantagens para defender o interesse de A ou de B. Se trabalhar dentro da ética para defender o seu segmento, né, a gente vê com naturalidade. Mas no momento que se isso extrapolar, logicamente, por questões não éticas, seria, às vezes, até de interesse econômico, compra de voto, que realmente eu ainda não presenciei isso na Câmara de Goiânia. Se isso ocorrer, logicamente, eu sou o primeiro a me afastar e contra qualquer tipo de coisa errada que possa acontecer. Né? A gente tem, vamos mudar um pouquinho, a gente tem um regime republicano, onde aqueles que foram eleitos com votos, eles têm o poder. Mas o que acontece? O vereador, ele acaba virando um despachante e vai a um secretário que não teve nenhum voto pedir determinados benefícios. Exatamente. O senhor já passou por essa situação? Ou seja, o senhor que foi legitimamente eleito para defender os interesses das pessoas que apoiaram o senhor ter que pedir uma gentileza para um secretário que não teve nenhum voto? Constantemente. E o pior é pedir, às vezes, para o secretário que tem ação de improbidade nas costas e é corrupto, que acontece na Prefeitura de Goiânia. Inclusive, eu argumentei isso com o prefeito Iris Rezende. Às vezes você tem que pedir para do outro lado, tem um cara que tem problema de corrupção, já teve condenação e você tem que sentar, às vezes, ali para tratar interesse, pedir, às vezes, favor, que seria a obrigação do próprio Poder Executivo. Né? Às vezes é uma faixa na porta de uma escola, é uma poda de árvore, é um lote baldio que está com um mato gigante trazendo problema de segurança pública, igual aconteceu recentemente lá na região do Parque Ateneu, no Paulo Pacheco, em que a gente solicitou para que fizesse a poda dos lotes lá, porque estavam inclusive acontecendo tentativas de estupro. Então, são situações que deveria ser obrigação, que o vereador acaba sendo, como você disse, um despachante de luxo, que ele ouve a sociedade e leva o problema. Esses dias, inclusive, eu lancei no Facebook, nas redes sociais aqui, eu fui o primeiro vereador a lançar o gabinete virtual. Eu tenho um WhatsApp no gabinete com um servidor só para isso, em que eu coloquei o telefone, depois eu vou passar aqui para os nossos amigos aqui no final. Esse telefone, o cidadão ele pode mandar um WhatsApp para você ter na sua demanda. Pode passar agora. Eu vou colocar aqui, vou pegar aqui Não, fique à vontade. E aí, enquanto quer ver? Eu tenho ele de cor aqui, mas 98108-3312. Só vou confirmar mesmo que são dois telefones. O senhor é muito atuante nas redes sociais. Isso aí a gente percebe, não só no Facebook, como também no Instagram. Como esse mesmo, André. 98108-3312. 98108-3312. 3312. Aproveitar o ensejo, já colocar, você que nos segue na rede social, o nosso Instagram, Delegado Eduardo Prado, nós estamos atingindo ali cerca de 50 mil seguidores. Facebook é facebook.com/Delegado Eduardo Prado, da fanpage. Ao todo nós temos aí com os nossos perfis, chega de 300 mil seguidores aqui. E essa interatividade é importante. Dá resultado? Dá resultado porque o cidadão, às vezes, e foi até um argumento que um seguidor nosso, baseado no que você está falando, disse que, doutor, mas fica caro, fica até caro para nós, porque isso aí era o papel que teria que fazer o Poder Executivo de colocar secretarias para a gente ter acesso, ou o cidadão ter acesso diretamente àquela pasta da secretaria, ao balcão ali, enfim, a gente deveria ter essa conexão direta. Mas, infelizmente, não chega no cidadão pobre, a pessoa que está lá no setor, se ele elegeu o vereador não estiver ali e cobrar, às vezes as demandas são tão grandes que não vai chegar o benefício ali na sua região, no seu setor. Então, essa questão aqui, nós temos aqui cerca de 300, 200 solicitações a cada 15 dias, a cada semana, de pessoas que querem uma poda de árvore, que querem ver uma situação de som alto, ou até denúncias da área de segurança pública. Esses dias nós passamos informações para a DENARC, pegamos um assaltante de banco, de carro forte, que estava aqui na cidade de Goiânia, que estourou um caixa forte na cidade de Minas Gerais. Nós passamos para a delegacia, para o grupo de assalto a banco, por meio do meu aplicativo.
Outro dia nós recebemos uma denúncia de um foragido em Brasília, passaram o pessoal de Brasília, eles foram lá e prenderam o foragido de Goiás, um estuprador de Goiás estava foragido. Então, assim, as pessoas confiam no meu trabalho, sabem da credibilidade e têm a segurança de que aquela informação que é a minha repassada vai ficar por mim. Eu processo e passo para a minha equipe, eu passo, logicamente, para os delegados que estão comandando as delegacias, para que a gente possa resolver o problema. Então, área de educação, área de saúde, área da prefeitura, da questão da Comurg, questão de poda de árvore, faixa de pedestre, velocidade, lombada, enfim. A gente passa as demandas para a prefeitura. E, logicamente, temos que tratar com esses secretários. Agora, se eu não for na base do Íris também, às vezes a sua demanda fica lá para trás. Como eu sou um vereador neutro, e digo neutro assim, independente, sou do lado da sociedade. Se tiver projetos contra o interesse da sociedade, eu sou totalmente contra. Agora, se eu ver, logicamente, um projeto que seja de interesse social e de valia, de ética, eu sou o primeiro a defendê-lo. Então, eu acho que essa questão também, André, tem que ser modificada no Brasil, de você votar nos projetos de acordo com o cabeça do seu partido. Se você discorda de uma situação que é antiética do partido, fecha o bloco com o presidente, acaba que você é expulso da comissão, você é expulso do partido, enfim. O Brasil vive uma situação que às vezes você tem que viver de cabresto, né? Você não pode ter sua opinião própria. Você é eleito... Nós vivemos essa situação aqui durante as eleições para prefeito, onde o PSD tinha Elias Vaz, que representava ali a maioria digamos assim, a classe menos cuidada. Do outro lado, a gente tinha um Vanderlan, que era um empresário, com um discurso de empresário, e tinha Eduardo Campos, que era ruralista. Ou seja, no mesmo partido, só aqui em Goiás, no mesmo partido, os três representantes, tanto na questão municipal e como na questão federal, defendiam bandeiras distintas. Exatamente. Aí você vê que não tem uma aglutinação de princípios, né? Porque às vezes cada um pensa uma bandeira e às vezes na hora de chegar lá dentro, se estiver no mesmo parlamento, vão ter que defender às vezes o mesmo interesse da bancada. E às vezes você tem uma opinião diferente e você é travado por causa dessa situação. Você vê isso agora lá nas comissões em Brasília, CCJ e outros, que se o indivíduo estiver manifestando alguma situação que vai contrariar o partido, que seja na votação de relatório ou não, ele é expulso do partido. Partido não, poder, né? Do poder. Expulsa. Então, é uma situação que o Brasil tem que rever também, essa questão de você ter que votar em bloco. Eu acho que você está no partido, está construindo, mas você tem um pensamento, eu tenho outro. Eu acho que o sistema político tem que respeitar o seu pensamento e o meu pensamento. E quem tem que julgar é a sociedade depois, é o eleitor. Se você votou contra o eleitor, você vai pagar nas urnas posteriormente. Nós tivemos, nas últimas eleições para deputado, nós tivemos o deputado federal mais votado, era uma pessoa que defendia a segurança. No estado, tivemos também o mais votado com essa bandeira da segurança. Porém, nada foi feito a partir do momento em que tomaram posse sobre a questão da segurança. O senhor, ao contrário disso, né, o senhor exerce a função de vereador e também cuida dessa área, dessa bandeira da segurança pública. Aí fica aquela coisa assim, 2 deputados foram eleitos para nos dar segurança e não deu. Mas aquele vereador também não vai dar. Aquele vereador, assim, se todos fazem, ele também vai fazer. Ou seja, e aí o senhor mostra um outro lado, que o senhor está, além de lutar pela melhoria do cidadão, o senhor também está utilizando o cargo do senhor para também eliminar a questão da violência no Brasil. É difícil fazer o eleitor entender isso quando a gente tem só discursos populistas de segurança. É por isso que eu sou muito ético, né, aos nossos eleitores que estão nos vendo, André, e até com a imprensa, que desde o primeiro dia que as pessoas perguntaram para mim, delegado Eduardo Prado, o senhor é respeitado em todo o Brasil na área de segurança pública. O que o senhor vai fazer pela segurança como vereador, como deputado, ou enfim, se um dia me tornar deputado, ou se um dia eu estiver em outro cargo? A primeira coisa que eu falei, não vou resolver o problema.
O problema desses políticos é que às vezes eles vendem um discurso que não conseguem realizar. Falar o seguinte: eu vou resolver o problema de segurança pública. É aquela velha história, vende um produto, mas não entrega. Eu digo para vocês que estão aí nos vendo agora, eu não vou resolver o problema de segurança pública no Brasil, mas vou contribuir, posso contribuir muito, com a minha experiência, com meus estudos, com o trabalho que eu já realizei, com os meus cursos, ou enfim, com o meu dia a dia na área de segurança pública. Posso contribuir com Goiânia, com Goiás e com o Brasil. Contribuir para melhorar isso, eu dou a minha palavra e vou lutar até o último dia da minha vida para que isso aconteça. Agora, resolver não resolve, porque conforme nós já tínhamos comentado antes, o problema de segurança pública no Brasil envolve outras questões. Envolve o problema de educação, que foi largada, desvalorização da educação de base há muito e muito tempo atrás, em que o Brasil não investiu em educação, não investiu em professores, e hoje o aluno, a criança, ele faz tirar a faca para a professora, colocar no pescoço dela, furar o pneu do carro dela. Por quê? Porque ele tirou nota baixa. Hoje não há nem respeito na sala de aula. Hoje o colégio militar virou bambambam, porque é um local que tem uma certa hierarquia. E a educação do Brasil, o colégio militar deveria ser, na verdade, não deveria, talvez não precisaria nem existir essa hierarquia. O respeito teria que estar em todas as escolas municipais. O respeito ao professor acabou. E até em escolas particulares. Através de leis que foram criadas, que dão direito, o ECA, leis que protegem o adolescente e o jovem. Exatamente. Uma senadora, a senadora Lúcia Vânia, aprovou um projeto do jovem, que antes o jovem era até os 29 anos. Aí ela passou para 35. O jovem que ele é assistido pelo Estado. Aí, são projetos que nós temos que revolucionar essa área educacional no Brasil, que é falha, é uma questão falha. Então, olha só outra situação: segurança pública. Os presídios brasileiros estão comandados pelos grandes criminosos. E ainda falam em privatizar, tem que negociar com os presos, né? Realidade no Brasil. Eu digo para vocês que enquanto nós não arrumarmos o sistema prisional brasileiro, não adianta colocar a polícia na rua, não adianta, a segurança pública não vai para frente. Eu falo categoricamente: toda a droga que nós apreendimos na DENARC, nós fomos recordistas de apreensão de droga no Brasil, não só eu, mas os demais delegados que lá trabalhavam comigo, os outros 3, com os policiais que estavam lá, nós fomos recordistas de apreensão de droga com mais de 15 toneladas. Grandes traficantes foram presos na gestão lá que nós participávamos com o doutor Odair, doutor Alessio, doutor Vinícius, doutor Gilson, enfim, Marcelo do Zóio Verde, Iterley, BH, os grandes traficantes que comandavam o Centro-Oeste. Nós falamos em milhões de patrimônio desses traficantes. Milhões e milhões, não é? Fazendas, carros de luxo, que saíram em poucos meses da cadeia. O Marcelo foi morto no Paraguai agora, na divisa do Brasil com o Bolívia, mas os outros, que comandam, ficam um pouco tempo. E outra coisa, dentro do sistema prisional, eles comandam melhor do que do lado de fora. A veia está naquela coisa assim do não consigo viver, não posso fazer se eu não tiver uma ajuda de um político, tiver a ajuda de um marginal, tiver alguém, porque antigamente as pessoas, o senhor também é um exemplo, que o senhor se fez a partir do conhecimento, da cultura, do respeito, de várias coisas. Agora tem muitas pessoas que não dão tanta importância a isso. Elas querem, hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas querem mais ter do que ser. Tem dinheiro, é respeitado, compra agente, igual a delação do JBS, comprou o silêncio do Cunha, comprou promotor, comprou juiz, comprou isso, comprou aquilo, tal. Dá para a gente pensar que um dia nós vamos ter essa mudança, porque num presídio de segurança máxima há um corruptor. O que a gente pode pensar do resto? Eu acredito, eu não perco a esperança do nosso país, sabe? Eu acho que se nós lutarmos, e fazermos isso e mostrar para a sociedade que ainda vale a pena ser honesto,
Que ainda vale a pena ser honesto, que é exceção, mas ainda vale a pena, porque é difícil, né? Eu acho que o brasileiro ele tem que ter a esperança que nós podemos mudar. Eu acho que essas pessoas que estão se corrompendo, os corruptores, nós temos mais juízes, magistrados corajosos que realmente colocam atrás da cadeia essas pessoas e a gente fazer esse trabalho ao longo prazo de trazer novamente o espírito de se envergonhar com a corrupção e não se envergonhar de ser honesto. Chegar ao ponto de mudança, talvez cultural, e isso a imprensa ela também tem que estar do lado da sociedade nisso, né? Os jornalistas são importantes e não, às vezes, usar o seu meio de comunicação apenas por um jabá ou simplesmente para montar uma matéria daquele que banca o jornal, mas mostrar a realidade. A imprensa faz parte também dessa transformação. A gente realmente ser uma imprensa independente, né? Infelizmente não temos uma imprensa independente. Nos últimos dias eu estou vendo a situação até comigo. Não existe uma... isso eu falo. Exato. Existe uma imprensa onde há uma tendência a promover algumas situações favoráveis ou desfavoráveis. Infelizmente, a classe de repórteres, jornalistas, a exemplo de todas as classes, também temos péssimos exemplos que são dados aí e que conseguem até desfazer a figura de uma pessoa honesta através, eu me lembro de um caso que uma jornalista, ela fez uma matéria dizendo que no 7º DP, os agentes e o delegado conseguiram tomar 12 caixas de cerveja. Eu lembro dessa história. E eu fui o único a dizer o seguinte: a repórter errou. Isso aí não é verdade. Então, ou seja, o que ficou publicado foi a verdade. Não, de outra coisa, a repórter, essa delegada, eu conheço ela, pessoa de extrema seriedade. Eu lembro que aconteceu, foi um almoço no fim era até uma época de fim de ano, um almoço de confraternização que não teve bebida alcoólica, e as cervejas que elas colocou na matéria, na verdade, eram cervejas falsificadas apreendidas pela delegacia. E eles estavam almoçando e, logicamente, no horário do almoço não teria como fazer o boletim de ocorrência, que pediu aguardar um pouco uma situação dessa e gerou uma negatividade para jornalista, para delegada, para sua equipe. Isso aí mostra, André, que a transformação do Brasil tem que ser em todas as classes. Sim. Nós temos que fazer um trabalho a longo prazo para que botar trabalho cultural de honestidade em todas as classes, ao ponto da pessoa que na verdade for desonesta ter vergonha de ser desonesta. A gente tem que inverter essa situação. Inversão de valores. Inversão de valores. Doutor, eu tenho que interromper, porque o tempo já estourou para fazer um primeiro intervalo comercial. Certo. E na volta, eu estou conversando com o doutor Eduardo do Prado, ele que é vereador eleito pelo PV. Faremos um breve intervalo comercial. E na volta, a polêmica das câmeras que estão sendo colocadas em Goiânia para multar pessoas no trânsito. Polêmica muito grande. Falaremos sobre isso a partir logo depois do intervalo comercial. Um instante só, a gente está de volta. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Bela Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Bela Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. E as estradas, como vão ficar? Goiás hoje pode dizer com orgulho que deu um salto na sua infraestrutura com relação ao passado. Nesta área, o trabalho avança sempre. O programa Goiás na Frente reuniu mais de 2 bilhões de reais para investir na recuperação da malha rodoviária do nosso estado. São obras como a iluminação de trechos e a manutenção e construção de estradas. Também serão finalizadas as duplicações da GO Goiânia Cidade de Goiás e da GO Goiânia Nerópolis BR-153. Assim, todas as principais saídas da capital terão pistas duplas. Você e sua família viajando com mais segurança e conforto. Nossas empresas ganhando competitividade.
gerando mais e melhores empregos para os goianos. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Nobre Arte Móveis. Indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé, quanto é que você cobra pra pintar minha casa? Porque é pra você, Juvenal, eu cobro 5 mil e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, de fora ou de dentro? Vou te bater uma real. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sherwin-Williams, Leiner Tex, e a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deus e Mar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou humorista como o senhor. Só vai depender do meu corpo. Real Cores, a cor perfeita. O Rei do Salgado chegou e conquistou o público goiano, com a maior variedade de salgados que você já viu. Um produto produzido com a mais alta tecnologia, garantindo a mais alta qualidade, levando até a sua mesa o melhor sabor. A entrega é feita por veículos padronizados e que garantem a qualidade do produto até a sua mesa. Preço imbatível e qualidade indiscutível é com o Rei do Salgado. Precisou? É só ligar 3941-7292. A realização do seu sonho passa por uma empresa de tradição, qualidade e responsabilidade. O Buffet Dom Mascavo realiza formaturas, casamentos, coffee break, café da manhã, 15 anos e eventos empresariais.
Contamos com buffet móvel, equipe completa, oferecendo tudo o que seu evento precisa para se tornar um sucesso. E tem mais, você pode parcelar casamento ou aniversário de 15 anos em até 10 vezes no cartão ou no cheque. Buffet Dom Mascavo, o seu sonho realizado com sucesso. Fone 3229-0099. Gostaria de saber sobre habitação. Vão ser construídas novas casas? Aqui em Goiás nasceram o Cheque Reforma e o Cheque Mais Moradia, programas que já ajudaram mais de 175 mil famílias goianas a realizarem o sonho da casa própria. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, serão construídas 30 mil novas casas populares, junto com a Caixa Econômica Federal e os municípios. E tem mais, com recursos já garantidos, o governo de Goiás vai promover a saúde preventiva com um grande volume de investimentos em saneamento, concluindo obras estratégicas em diferentes regiões do estado. Juntas, habitação e saneamento vão receber recursos superiores a R$1,5 bilhão e gerar milhares de empregos para os goianos. É Goiás na Frente, investindo na qualidade de vida da nossa gente. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. De volta com o Jornal Argumento, recebendo com muito prazer e com muita alegria, Dr. Eduardo do Prado, ele que é vereador por Goiânia e também delegado da Polícia Civil. Doutor, antes do intervalo, falar muito rapidamente, essa nova modalidade de flagrar motoristas em situações que possam ser multadas utilizando as câmeras, elas deveriam ser utilizadas para monitorar algum tipo de violência contra o cidadão, ou seja, estão usando equipamentos para multar e também invadir a privacidade, já que são câmeras de altíssima resolução. Como é que o senhor está vendo essa situação onde aquilo que foi criado para a segurança acabou sendo, se voltando contra o cidadão? Na verdade, isso é uma questão polêmica, inclusive o Ministério Público vai agir em relação a isso provavelmente. Eu acredito que essas câmeras, o fim princípio dela, a questão de segurança pública, prevenção do crime, porque quando você tem a questão da segurança pública, prevalece logicamente a questão prevalece sobre o interesse individual e até essa questão da privacidade. Agora, quando você pega essa questão dessas câmeras para colocar a questão de multar infrações administrativas, gera uma polêmica e, a priori, eu não sou a favor, até porque o cidadão, ele tem que, pela legislação do Código de Trânsito, ele deveria até saber que ali está sendo multado, está sendo fiscalizado, e pega o cidadão, às vezes de forma desprevenida, às vezes é uma situação que foi utilizada para uma finalidade, está sendo utilizada por outra finalidade. E isso aí gera problemas e questões que estão trazendo toda essa polêmica toda. Então, a Câmara foi colocada para a questão de segurança e deve ser mantida a questão de segurança. Agora, logicamente, vai aumentar a arrecadação do Estado, do município. Eu sou contra esse tipo de situação, até porque você já tem a situação dos radares e outras situações dos guardas de trânsito aí, justamente para fazer esse outro tipo de serviço. Você não pode desviar a finalidade do equipamento de segurança pública. E ainda punir o cidadão. Punir o cidadão, que às vezes... O senhor está completando agora 7 meses na Câmara Municipal. Desses 7 meses, o que o senhor destaca de principais projetos do senhor, os principais? Eu fico muito feliz, principalmente por ter sido escolhido um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal de Goiânia. Nós relatamos 50 projetos na CCJ, eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Comissão do Direito do Consumidor, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Os projetos, principalmente, os nossos projetos que foram destaque, a questão da proibição da cobrança do IPTU, aumento do IPTU baseado única e exclusivamente em fotos aéreas digitais em drones. É aquela situação que vinha perpetuando aqui na cidade de Goiânia. Nós fizemos um projeto mudando o Código Tributário Municipal e proibindo essa situação que foi aprovada na área do consumidor. Antigamente, as grandes empresas, esses supermercados que trocavam os produtos, era por vontade deles, ou seja, trocavam porque eles queriam. Não era obrigado, não havia obrigação. Fidelizar o cliente. Nós fizemos um projeto de lei obrigando essa
obrigando essa questão dessas pessoas a troca da questão do produtos vencidos, a questão de projetos na área de segurança pública, interligando as câmaras de segurança do município com o Estado. Nós fizemos um projeto de segurança mais segura, que é fazendo essa interligação de inteligência da Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Nós encabeçamos toda essa articulação junto com o secretário de Segurança Pública, com o prefeito Iris Rezende, para que a gente possa fazer um trabalho integrado de segurança pública no nosso município, né? Fizemos também projetos na área da saúde, que é a questão dos diabéticos, os diabéticos poderem transitar com produtos de diabéticos, de frutas, ou seja, alimentação, que às vezes era proibido de entrar no cinema, era proibido de entrar em órgãos públicos, porque era proibido de entrar alimentos nesses locais. Nós fizemos uma lei municipal dando amparo aos diabéticos, porque eles podem transitar com seus medicamentos e com seu alimento, que é um alimento especial nessas áreas que eram proibidas, né? Então, tivemos outros projetos também na área de incentivo fiscal, que nós apresentamos para que as pessoas que investirem na área do esporte, na área da cultura, terem os tributos só pesados, diminuídos, para que possam investir cada vez mais na área da saúde, na área da educação, da cultura, porque isso não deixa de ser segurança pública também, porque na hora que você está investindo em cultura e educação, você, logicamente, tem a sua carga tributária diminuída, você acaba investindo indiretamente na transformação do Brasil, na questão de uma segurança pública mais eficiente e a diminuição da violência também no nosso país. Então, assim, dentro das atribuições de um vereador, nós fomos o vereador que mais apresentamos projetos, segundo os dados levantados pelo Jornal Popular. Lá houve um equívoco grande na hora que fizeram a matéria desse domingo, que colocaram que eu teria entrado com 52 projetos, na verdade foram 26 projetos, é porque a jornalista que fez a matéria, ela jogou meu nome no site da Câmara, Eduardo. Então juntou Eduardo Prado, que sou eu, com Eduardo Souza, que é Eduardo Teatro, que era suplente na outra legislatura, e somou os dois e colocou como se fossem os dois projetos meus, como se eu tivesse retirado os demais projetos. Ou seja, ela errou no momento em que fez a busca no site da Câmara, acabou que colocou como se eu tivesse retirado. Mas, na verdade, foi uma falha da repórter, do Popular. Nós apresentamos cerca de 26 projetos, desses 9 ou 10 já foram já passados em todas as comissões, 4 ou 5 já foram sancionados pelo prefeito Iris Rezende, e os demais estão tramitando na casa, porque tem que passar pelas comissões, enfim, pelas comissões temáticas da casa, né? Tivemos um projeto importante de colocar o deficiente físico, cada gabinete poder ter o dever de contratar um deficiente físico nos cargos comissionados. Eu acho que é uma maneira da gente poder inserir o deficiente físico dentro da Câmara Municipal, que às vezes não tem oportunidade, né? Agora, as notícias que saem da Câmara, aumento de salário de vereador e também a questão da CEI da SMT. O que deu? A questão da CEI da SMT, ela foi prorrogada. Nós vamos fazer um relatório parcial agora em relação aos cavaletes, depois aos fotossensores e, logicamente, outros temas que vão por vir durante essa prorrogação por mais 120 dias que foi prorrogada. Então, ela está em continuidade. A Câmara entrou em recesso 15 dias, agora em agosto volta a CEI, já vou apresentar o relatório dos cavaletes, né? Em relação à questão desse aumento salarial, infelizmente houve uma deturpação em relação ao tema, porque na verdade o que aconteceu na Câmara Municipal, você sabe o que acontece, a questão do reajuste da inflação. Todo servidor público, seja municipal, estadual ou federal, ele tem a questão das perdas salariais, que é a questão da inflação que se acumula ao longo do tempo. E isso é uma obrigação do gestor, do prefeito, do presidente da República, do governador, fazer esse reajuste que é mínimo, 3%, 2%, 4% no salário do servidor, que é a perda inflacionária, não é um aumento do salário. Se ele não fizer isso, inclusive ele é acionado judicialmente, pode até responder por ato de improbidade administrativa. Geralmente entram em greve, entram na justiça, concedem liminar, e uma decisão do Supremo já pacificou que é obrigatório. Essa celeuma toda aconteceu porque o presidente André, logicamente, fez um projeto para o reajuste dos servidores da Câmara e, logicamente, não pode deixar, os vereadores entram na situação, todos os servidores, e foi para o prefeito Iris Rezende, como se fosse o aumento dos servidores da prefeitura. Houve um equívoco do prefeito
ao analisar o projeto que falava só da Câmara, que não poderia vetar. E aí ele vetou o projeto por inteiro, querendo falar. Só que acabou que gerou essa polêmica, porque pessoas maldosas, aí você me fala da parte da imprensa também, que infelizmente é maldosa, que coloca que houve aumento salarial. Eu acho que o vereador não precisa de aumento salarial no momento. Nós estamos vivendo em crise. Houve uma reposição de 4%, que dá ali 200 e 300 reais para a maioria dos servidores, e eu acredito que o prefeito tem que fazer isso, porque tem garis esperando, professores, servidores públicos, enfim, precisando de um reajuste que é a reposição da inflação que teve. E ele já está sofrendo a pressão, porque como ele vetou, os servidores querem parar, qualquer momento paralisam entre greve, e nosso cidadão vai ser prejudicado. Não é um aumento, é um direito do servidor reconhecido pela lei. Se o gestor não fizer, ele pode responder, inclusive, por ato de improbidade administrativa. Então, é um reajuste de 3%, que é a perda inflacionária, que é determinado pela lei e pela Constituição. Se fosse aumento, era o seguinte: a partir de amanhã, o subsídio do vereador vai deixar de ser 9 mil para 10 mil, ou o subsídio do jornalista do CERN, vai deixar de ser 5 mil, vai passar a ser 10 mil subsídio. Mas como é o reajuste por lei, que é calculado na inflação que o Brasil teve durante o último ano, acaba que não é um reajuste salarial. E isso aí acabou que a imprensa colocou de uma maneira que acabou prejudicando os vereadores, mas quem é consciente sabe do que acontece. Sou contrário ao aumento salarial para vereadores, para qualquer um no momento de crise, sou totalmente contra. O problema é quando não tem notícia, arruma-se notícia. Agora, o senhor é do PV, que fez a composição com o PMDB para eleger Iris Rezende Machado. Só foi a coligação eleitoral, ou essa parceria, além do apoio, além de fazer parte também dessa chapa, ela está tendo continuidade? Na verdade, o Partido Verde ele estava com o Vanderlan. Apenas o presidente do partido, após o primeiro turno, ou no primeiro turno, depois, no primeiro turno, logo que começou as eleições, ele foi apoiar o Iris Rezende junto com uma pessoa só do partido. Então todos estavam com o Vanderlan. Após a eleição, ele está a assumir uma pasta de segundo escalão na prefeitura, e o Partido Verde hoje está na base do governador, só que eu e o Gustavo Cruvinel temos uma postura independente na Câmara. Eu não tenho participação na prefeitura, eu não tenho um cargo indicado e não tenho sequer qualquer tipo de relacionamento com a prefeitura de Goiânia, a não ser essa relação amistosa que eu faço em relação ao meu cargo de vereador, que é aprovar os projetos benéficos para a cidade. Se for contrário, serei contrário aos projetos, mas não tenho qualquer tipo de relação, não tenho cargo, não tenho sugestões na área de segurança pública, nem no PROCON municipal tive qualquer consulta para ajudar o PROCON municipal de Goiânia, apesar da minha experiência como delegado do consumidor muito tempo em Goiás, e também na questão da segurança pública eu não tenho qualquer tipo de contribuição que o prefeito solicitou a mim como delegado de polícia e como vereador também. E como é que fica essa situação quando dentro da Câmara Municipal de Goiânia uma postura independente, ela consegue sobreviver? Se você não, a verdade é a seguinte, André, se você não tiver companheiros ali para ter a mesma postura que você tem uns 2, 3 pessoas que pensam igual, que votam conforme os seus pensamentos, você acaba sendo isolado no meio, porque você tem bloco governista, bloco de oposição, oposição por oposição, G8, G7, G6. Nós tínhamos um grupo maior de um bloco lá que era por uma Goiânia melhor, mas acaba que justamente por isso fragiliza o bloco, porque tem muitas pessoas vinculadas ao prefeito, tem cargos na prefeitura, isso fragiliza a independência de alguns vereadores ali, que depende às vezes de alguma situação de indicação política. Mas eu me vejo o seguinte, por mais que eu me torne isolado, com a minha postura independente de pensamento, eu acho que eu tenho que dar satisfação para a sociedade que vem acompanhando o meu trabalho. Apesar de tudo, de toda a minha independência, o meu trabalho se destacou nesses 6 meses. Então eu acho que eu estou no caminho certo. Alguns vereadores, lógico, me respeitam muito e inclusive votam, até nos seus votos, vêm conversar comigo para saber qual que vai ser a minha postura em relação a uma votação A ou B. Mas, logicamente, na Câmara Municipal e todo o Parlamento do Brasil, se você não tiver um grupo para você caminhar junto nos pensamentos, você pode ser atropelado ali dentro. Isso é verdade. Nós temos
um minuto de programa, a avaliação que o senhor faz do prefeito Willis Rezende Machado nesses 7 meses. Eu dou uma nota 5 para ele, né? Uma nota 5 a 6, né? 5,8, 6. Ele pegou uma prefeitura realmente com uma situação financeira difícil, né? Eu gostaria que ele tivesse um diálogo melhor com a Câmara Municipal de Goiânia. Houve muito atrito na Câmara, não há um líder na Câmara em relação ao prefeito. Nós tivemos muito desgaste em relação a alguns secretários, não todos. Eu tenho muito respeito pelo Denis da Comurgo, o Marcelo, que sempre me atendeu, né? O Fernando Cosetti também sempre me atendeu, o secretário da SMT agora, o Fernando Machado, também sempre me atendeu, mas alguns vereadores reclamam da postura de alguns secretários em relação à Câmara Municipal de Goiânia. O próprio prefeito faltou diálogo e uma maior sintonia com a Câmara Municipal de Goiânia. A pasta de algumas pastas também, alguns secretários também que têm problema na justiça, com atos de improbidade, já foram condenados. Eu acho que isso mancha a Prefeitura de Goiânia por causa de um trabalho sério que a sociedade quer em relação aos gestores, né? E a questão desse upgrade na saúde e na educação, que eu acho que está falhando a Prefeitura de Goiânia. O problema da saúde em Goiânia é muito grave. Eu acho que o prefeito tem que concentrar seus esforços, a questão do orçamento, a questão desses gastos, às vezes em mutirões, concentrar todo em relação à saúde, porque a saúde na cidade de Goiânia está um caos. Infelizmente, já disse isso para ele? Já disse isso para ele, já disse isso nos pronunciamentos meus na Câmara. No dia que ele foi sabatinado agora, prestação de contas, falei em relação aos mutirões. Participo nas regiões que eu tive uma grande votação, participo, sugiro as melhorias, mas não deixo de criticar. Eu sou uma pessoa ética, a sociedade me conhece. Tiver que criticar, eu critico, né, mas eu coloco os pontos e falo, essa situação nós temos que melhorar. Então, às vezes, os gastos que se fazem em outras pastas, concentrar na área da saúde, porque eu acho que é o gargalo maior hoje da Prefeitura, pelas notícias que nós estamos observando, o CAIS, enfim, muita situação ainda muito complicada na área da saúde da nossa cidade de Goiânia. Segurança pública e saúde é o fio da navalha. Da navalha. Se não for bem gerido, ceifa a vida do cidadão. Né? Exatamente. Doutor Eduardo do Prado, vereador, delegado, eu agradeço imensamente pela gentileza do senhor de vir até aqui, conversar conosco e, mais ainda, conversar com os eleitores, com os cidadãos e trazer essa motivação para que a gente possa voltar a acreditar nos políticos e que a gente se sinta cada dia mais representado. Agradeço muito pela presença do senhor e por essa aula que eu tive. Eu que agradeço, André Marques, seu Jornal Argumento, a rede toda, que é uma rede respeitada hoje no estado de Goiás, no estado de Goiânia. Sempre para mim é um privilégio estar conversando com um jornalista que tem ética acima de tudo, né? Você é uma pessoa ética. Todas as vezes que eu sou convidado, eu desmarco a minha agenda hoje para que eu possa vir, porque eu tenho prazer em conversar com jornalistas éticos. E o André é um exemplo para todos nós de ética no jornalismo. A sociedade quer isso, ética no jornalismo, ética na política, ética na sociedade. Vocês que me acompanham em todo o Brasil, queria agradecer o carinho de todos vocês, dizer que podem confiar no nosso trabalho, assim como os demais vereadores, deputados que têm ética para que nós possamos juntos mudar a política. Eu não vou transformar a política e a segurança pública sozinho. Eu preciso da contribuição do André, eu preciso da contribuição de vocês, eu preciso que vocês mudem o pensamento e principalmente que nós possamos mudar a política do Brasil. 2018 vem, outras eleições futuras, vocês escolham pessoas para governar, para presidir o Brasil, pessoas éticas. Procure saber, não vendam seus votos. Não vendam seus votos, não invista seu voto em pessoas que têm um poderio econômico grande que compram a eleição. Vamos pensar, vamos mudar esse país, vamos renovar essa questão da política que está sendo um vexame hoje na nossa sociedade. Tenho certeza que no Brasil o futuro será bem melhor. Muito obrigado, André, obrigado a vocês que acreditam no meu trabalho, obrigado a toda a equipe do Jornal Argumento que hoje realmente se destaca aqui no nosso estado. Muito obrigado e... Quando o doutor Eduardo fala sobre essa questão de vender o voto, né, o cidadão que vende o voto, na minha opinião, ele não pode ir à rua protestar, porque ele perdeu a legitimidade a partir do momento que ele vendeu o seu voto. Então, penso eu que não pode depois cobrar algo ou manifestar-se de qualquer maneira, porque vendeu o seu direito.
Estamos indo embora, a todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã. E as estradas, como vão ficar? Goiás hoje pode dizer com orgulho que deu um salto na sua infraestrutura com relação ao passado. Nesta área, o trabalho avança sempre. O programa Goiás na Frente reuniu mais de 2 bilhões de reais para investir na recuperação da malha rodoviária do nosso estado. São obras como a iluminação de trechos e a manutenção e construção de estradas. Também serão finalizadas as duplicações da GO Goiânia Cidade de Goiás e da GO Goiânia Nerópolis BR-153. Assim, todas as principais saídas da capital terão pistas duplas. Você e sua família viajando com mais segurança e conforto. Nossas empresas ganhando competitividade, gerando mais e melhores empregos para os goianos. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas.